E este aqui é o ícone do acesso remoto. Clicando 2 vezes nesse ícone do acesso remoto, vai abrir esta janela aqui. Esse acesso remoto é o software por onde o cliente vai acessar o sistema integrado e vai fazer todas as configurações. O cliente vai digitar o nome do usuário, nome de usuário e senha. Após acessar com o nome de usuário e senha, vai abrir essa tela aqui. Aqui se pode criar uma lista de unidades para acessar, clicando nesse botão ADD, criando um nome para a unidade e o endereço de IP e a porta. Clique em adicionar e ele vai adicionar mais um nome aqui na lista. Aqui no caso nós temos o teste configurado, onde eu usei o nome teste para a unidade, o IP local e a porta 1000. Clicando aqui, vamos acessar os dados da estação meteorológica. Estação meteorológica, eu posso dar uma busca no dia de hoje, período, e ele vai me dar aqui temperatura e umidade desde as 15h50 de hoje. Se eu quiser dar uma busca por período, eu vou clicar aqui e vou colocar as datas aqui que eu quero buscar. Por exemplo, dia 1º inteiro. Ele vai buscar nos bancos de dados, a partir da meia-noite, o dia 1º inteiro, até a meia-noite. Podemos imprimir ou exportar em formato CSV. Nós temos acesso aqui à termometria e a gerenciador também. Já vamos mostrar agora. Clicando no botão termometria, você será direcionado para esta janela. Essa janela nos mostra o status da conexão, conectado. Quer dizer que o sistema aqui está conectado com o sistema principal. Nós temos aqui a visualização em forma de planilha, em forma de tabela, na verdade, né? Que temos as colunas e as linhas. As linhas são os cabos e as colunas são os sensores de cada cabo. Sensor 1 mais próximo do piso, sensor 10 mais próximo do telhado. Então esse mais longo aqui é o cabo central. Dados da estação meteorológica, chuva, umidade relativa do ar e temperatura. Aeração, status desligado ou ligado, nesse momento desligado a 1h47. Esse dado aqui é extremamente relevante, pois a aeração ligada pode maquiar a temperatura lida pela termometria. Então a aeração ligada pode maquiar, né? Nós podemos ter uma noite ali bem fria fazendo a aeração. Estando com a aeração ligada, nós podemos maquiar algum ponto de aquecimento aqui, pois naquele momento pode estar passando ar frio ali e interferir na leitura do sensor. O sensor está marcando a temperatura do ar que está passando e não do grão, que por algumas vezes ele pode estar estragando e aquecendo. Então, o ideal que a gente sugere aqui é 2 horas de aeração desligada para fazer uma leitura de termometria. Aqui nós temos a visualização em forma de planta, então nós conseguimos ver aqui o silo, né? Nesse caso aqui um silo. Estamos vendo o cabo 3 e o cabo 4, que são esses dois aqui. Então a gente vê em formato de fatia, nós estamos vendo primeiro esses dois aqui, que a gente chama de linha 1. Na linha 2 nós vamos ver o cabo 5 e na linha 3 nós vamos ver o cabo 1 e 2. As linhas a gente muda por aqui. Esse espaço aqui em vermelho ao lado, ele deveria estar indicando a variação de temperatura nas últimas 24 horas, mas como nós ligamos essa tela há pouco tempo para fazer essa gravação, então não aparece. Mas aqui, se tiver aquecido, vai aparecer em vermelho, um mais e quantos graus aqueceu, mais 1, mais 2, mais 3, das últimas 24 horas. Ele sempre vai comparar com a leitura de 24 horas atrás. Se estiver em verde, vai aparecer um menos e quantos graus baixou em relação a um mesmo horário, há 24 horas atrás. Então, essa janelinha aqui serve para nos mostrar como é que está essa variação. Nesse caso, nós não temos porque esse PC ainda não está 24 horas ligado. Ligamos ele há pouco para fazer essa gravação. Aqui, a legenda das cores para as temperaturas. Isso é editável, tá? Isso é editável, o operador pode editar. Nós vamos chegar na parte da edição. O produto também é editável. Eu posso filtrar aqui as temperaturas, então, eu estou num armazém muito grande, eu quero ver só os pontos abaixo de 35 graus, ó, não tem nenhum. Ou eu quero ver só os acima de 35 graus, todos. Ou eu vou ver todos. Aqui, o volume estimado de grão armazenado. Ele leva 14 horas para fazer esse cálculo, então o cálculo aqui não está correto ainda, porque não fechamos as 14 horas. Ele leva em torno de 14 a 24 horas para fazer esse cálculo. Então essa é a imagem que nós temos. Nós podemos aqui dar um play. No caso de um armazém muito grande, ele vai ficar passando. Se tivermos vários silos, vai ficar passando vários silos, vários armazéns, sempre passando dessa forma automaticamente. Para sair, a gente fecha a página, retorna à página anterior. O que nós temos aqui? Nós temos aqui
os relatórios, que nós podemos olhar o atual, que é aquele que nós estamos olhando. O que ele mostra no relatório? Ele mostra temperatura e umidade relativa do ar, se tem chuva ou não tem chuva naquele horário, o produto, a aeração se está ligada ou desligada, e aqui ele mostra o horário da leitura de cada cabo. Nós podemos também escolher aqui, se quer ver, se tivesse aqui 3, 4 silos, poderíamos escolher um silo só, ou todos. A leitura atual ou histórico, posso colocar o histórico, e podemos escolher aqui, por exemplo, os relatórios do dia 1º de maio, que eu acredito que nós tínhamos relatórios aqui no dia 1º de maio. Aqui abaixo ele também nos mostra a legenda, tá? Como estão como está a legenda de cores, como que ele vai mostrar as cores. Aqui os relatórios eu posso exportar no formato CSV, ou eu posso imprimir, que nesse imprimir também dá para salvar em PDF. Então, dia 1º/5 à meia-noite, aqui ele está salvando de 2 em 2 minutos. Está salvando de 2 em 2 minutos. Isso é configurável também, tá? Ele pode salvar os relatórios. Ele pode salvar esses relatórios em outro padrão, de 30 em 30 minutos, de 1 hora em 1 hora, ou pode salvar só em horários específicos, que geralmente o pessoal usa, salva um às 6 horas da manhã e outro às 16. Então aqui ele mostra como estava no dia, ó. Temperatura aqui. Aqui nesse dia nós estávamos lendo uma massa de soja com 50% cheio e 50% vazio neste dia. Então ele vem mostrando, ele mostra a temperatura e a umidade no horário, se a aeração estava ligada ou desligada. Aqui, 6 horas da tarde, como que estava. Já a temperatura externa já tinha subido. Então é isso. Então a gente consegue ver todos. E também consegue filtrar aqui, né? Se quiser filtrar, dá para filtrar essas leituras. Vamos ver aqui. Abaixo de 35, buscar. Vamos ver o filtro. Então ele está nos mostrando o que está abaixo de 35. Vamos ver como aparece lá quando a temperatura na rua subiu. Subiu. A temperatura na rua subiu. Durante o dia, como ele vai nos mostrar. Aqui. Então ele está nos mostrando só o que estava abaixo. Aqui ele já colocou em cinza. Então usando o filtro. Voltamos para todos. Podemos dar um fechar aqui nessa parte do relatório. Produtos. Editável. Eu posso colocar aqui, editar. Eu edito, essa edição aqui é livre, então é texto livre. Eu posso colocar soja do João, soja do Pedro, milho 2025. Nós criamos ela livre justamente porque às vezes as empresas armazenam para terceiros e gostam de colocar o nome, a data. E alguns outros softwares de outros fornecedores nós já vimos que você só pode escolher o tipo de produto. No nosso caso a gente criou um texto livre. Horários dos relatórios. Na verdade está aqui, ó, tempo de gravação padrão, 2 minutos. Nós podemos mudar para ele salvar às 6 e às 16. Por isso nós estávamos com os relatórios lá de 2 em 2 minutos. Essa edição aqui também, esse tempo pode ser editável, mas no nosso caso a gente vai colocar gravar às 6 e às 16. Aqui, ler instalação. Aqui ficou laranja agora porque ele está fazendo uma leitura. Mas eu posso escolher aqui qual silo que eu quero ler e leio só esse silo. Ou eu dou um clique aqui e mando ele ler todas as instalações. Lembrando que o nosso sistema, até 8.092 sensores, ele lê em 5 minutos. Acredito que daqui era isso. Vamos partir para outras páginas. Aqui, lá no acesso remoto, clicando no botão gerenciador, eu tenho acesso ao gerenciador de aeração. O que nós temos no gerenciador de aeração? Aqui é a lista de motores, no nosso caso a gente só tem um silo, com 2 motores, o status dele no momento, desligado, e se ele está em falha ou não. Mas ele está ok, não está em falha. Aqui a comunicação do software com os módulos que ficam lá no quadro de comando, no CCM. Se nós temos gerador, né? Se tem gerador, porque o nosso software pode fazer o acionamento do gerador, em caso de instalado naquelas unidades em que a energia da concessionária não consegue alimentar todos os motores de geração. Em alguns locais existe um gerador para suplementar. Então, o software tem uma configuração para primeiro acionar o gerador antes de começar a partir qualquer motor. Então, aqui ele indica se o gerador está ligado ou não. Aqui nós temos a opção de 4 setores. Ele está marcando que tem um e o setor está ok. Em caso de falha, estaria vermelho. O que são os setores? Setores são CCMs, que pode ocorrer em unidades muito grandes. Temos vários CCMs, vários quadros de comando espalhados pela unidade.
e alimentados às vezes por transformadores diferentes. Então, se eu colocar cada CCM como um setor, o software entende que motores de setores diferentes podem partir ao mesmo tempo. Se eles estão no mesmo setor, o software entende que tem que existir um tempo de partida entre cada motor. Mesmo que se tenha 20 motores e todos os 20 liberem a partir das 22 horas, ele só vai partir um por um. Ele parte um, aguarda ali 3 minutos, parte o segundo, mais 3 minutos parte o terceiro, e assim por diante. Porque para não causar dano no CCM do cliente. Então, o que eu posso fazer para partir mais de um ao mesmo tempo é colocar em setores diferentes. Aí o software entende que mesmo que libere no mesmo horário, estando em setores diferentes, ele pode partir. Aqui a indicação de falhas. Aqui os dados da estação meteorológica. Posso entrar aqui em falhas. Então aqui nas falhas eu posso ver que não tem motor em falha, não tem I/O, né? Não tem módulo nenhum em falha de comunicação ou qualquer coisa lá. E aqui gerador não está habilitado, setor 1 ok. Então essa é a página de falhas. Eu posso acessar aqui relatórios. Vou conseguir ver aqui como que estão os motores configurados, se ele está como que ele está, né? Ele está no automático, indicaria se ele está em vazio. Também posso filtrar para ver só os que estão em automático, só os que estão em ciclado, só os que estão no modo manutenção, só os que estão em vazio. No meu caso aqui, eu estou vendo todos. Aqui ele vai dar as horas trabalhadas totais, as horas trabalhadas no dia de hoje, quantos dias parados, em caso de aqui os horários do timer, programado timer 1 e timer 2, e se pode ligar com chuva ou não. Todas essas indicações ele vai fazendo aqui. Então eu posso configurar ligar ou não com chuva para cada motor. Posso ver também apenas os motores com falha, se eu quiser marcar aqui. Como todos os nossos relatórios, a gente pode exportar ele, vai sair no modo CSV, ou pode imprimir, onde dá para escolher a opção de salvar em PDF. Saindo dos relatórios, vindo para a esquerda, nós temos um relatório de acionamentos. Esse relatório de acionamentos, ele vai me mostrar. Vamos ver se eu tenho alguma coisa no dia de hoje. Hoje não tenho dados, mas vamos olhar aqui, lá no dia 1º, se nós temos dados aqui. Esse relatório, ele foi pedido de um cliente que acompanha 42 unidades dele remoto. Então aqui, ó, ele mostra aqui, relatório de acionamentos. Ele vai mostrar todos os motores que tem na planta. Então no dia 1/5 de 2026, às 4 horas e 3 minutos, o motor 1 ligou. Ele marca aqui como estava a estação meteorológica no momento. Logo depois, 1 minuto depois, o motor 2 ligou. Também mostra os dados da estação. E às 9h30 da manhã, desligou os 2 motores. Ele mostra como estava a estação. Também quando desligou. Às 17h44 e 17h45 voltou a ligar. Então ele nos mostra aqui como os horários que os motores ligaram, desligaram. E o melhor, né? Ele mostra se ele ligou no automático. Aqui abaixo nós temos a legenda, se ele ligou no automático. Se ele desligou no automático, ou seja, pelo software. Ou se ele foi ligado em manual, ou se ele foi desligado em manual. Então você consegue ter esse controle e esse acompanhamento. Então esses são os relatórios que a gente consegue. Esse relatório aqui, ele é extremamente valioso para acompanhamento dos trabalhos da aeração. Bem valioso, valiosíssimo. Principalmente para quem controla a distância. Aqui a situação do motor, ligado em automático ou ligado em manual. Então se ele aparece aqui ligado verde, é porque ele está ligado em automático. Se ele aparecer azulzinho claro, é porque alguém ligou ele lá em manual. As falhas nós já olhamos, relatórios. Aqui logs de erro, então se quiser olhar algum erro e tal. Isso é mais por técnico, poder decifrar algum erro que possa estar acontecendo. Aqui nós temos as receitas, que eu vou mostrar depois. Aqui nós temos o programar. O que é o programar? Aqui eu posso escolher motor por motor como eu quero programar ele. Modo vazio, o motor não liga, o sistema não manda ligar o motor. O que tem que cuidar no modo vazio? Quando eu coloco no modo vazio, ele zera essas horas trabalhadas aqui, ó. Ele zera as horas trabalhadas. Se eu colocar em vazio, ele entende que você já esvaziou o silo e ele zera as horas trabalhadas. Se eu preciso parar o motor, ele não liga no automático, mas eu não quero zerar essas horas, eu escolho o modo manutenção. Se eu clicar aqui no modo manutenção, deseja colocar o motor em manutenção? Sim. Esse motor 1 aqui entrou em manutenção. Ele não me dá mais nenhuma outra opção, só posso colocar ele em vazio, mas não posso colocar ele em automático nem ciclado. Para isso eu preciso clicar em manutenção de novo e tirar o motor do modo manutenção. Pronto, motor retirado do modo manutenção. Foi tirado do modo manutenção. Eu cliquei deu erro porque eu cliquei no automático bem na hora. Mas enfim, ansiedade, ansioso. Então, ele voltou para o modo automático. Como é o modo automático? No modo automático, o operador pode configurar a temperatura mínima e a máxima, a umidade mínima e a máxima, e os horários. Nós temos 2 timers. O primeiro horário é o horário de desliga e depois o de liga. Essas temperaturas é o seguinte, esses 3 parâmetros aqui, na verdade, é os que vão liberar o motor para trabalhar ou não. Se eu
programar um horário aqui para desligar às 6 horas da manhã e ligar a partir das 22, programar uma temperatura aqui máxima de 50 graus, umidade mínima de 15 a 99, ele pode até liberar durante o dia por temperatura e umidade. A umidade está abaixo a temperatura abaixo de 50 graus e a umidade entre 15 e 99%. Então ele libera por esses dois parâmetros. Porém, eu coloquei aqui para desligar às 6 da manhã e ligar às 22. Então ele só vai ligar às 22, mesmo estando liberado temperatura e umidade. Ele precisa ter os 3 parâmetros liberados. Qual a forma de não bloquear por horário? É deixar 00. Se eu deixar zerado, ele entende que, estando liberado por temperatura e por umidade, ele funciona. Como que funciona isso de temperatura e umidade? Aqui, eu estou dizendo para ele que se a temperatura na estação meteorológica estiver abaixo de 36 graus, ele libera por temperatura. Por quê? Lembrar que a gente quer saber qual temperatura nós queremos pôr para dentro do nosso silo. Um fato importante de se atentar é que o ventilador de aeração, ele aumenta em torno de 2 graus, tá? De 2 a 4 graus a temperatura entre o que ele pega na rua e o que ele vai realmente injetar. Isso por pressão e atrito ali com o ar, tá? Então, se eu tô com a minha massa de grãos lá com 34 graus e eu ponho ele para acionar aqui com 36, na verdade eu posso estar na rua pode estar 36 graus, mas o ar que eu tô injetando na verdade tá com 38. Então ao invés de esfriar, eu tô aquecendo o meu grão lá dentro. Isso é importante ter esse cuidado, tá? A aeração aumenta em torno de 2 graus entre o ar que ela pega na rua e o que ela injeta para dentro do silo. Isso é por atrito mesmo e pressão. Aqui a umidade, vou determinar qual faixa de umidade eu quero ligar. Então a umidade na rua, a estação meteorológica marcando acima de 50% e abaixo de 99%, ele libera por umidade. Então esses são os parâmetros que eu quero injetar para dentro do meu silo. Temperaturas abaixo de 36 graus e umidade entre 50% e 99%. Aqui eu defino se eu quero que ele trabalhe com chuva ou não. O timer, a gente tem aqui no timer as frequências, tá? Essas frequências, o timer que eu programar aqui, se eu deixar como diário, ele vai obedecer esse timer de segunda a segunda. Se eu botar úteis, ele vai obedecer de segunda a sexta. E se eu botar sábado e domingo, ele vai obedecer meu timer só no sábado e no domingo. Beleza? Então essa é a explicação do automático. Vamos confirmar aqui. Ele programou o motor. Ciclado. Ciclado eu vou deixar por último, ele é um pouquinho mais complexo. O modo copiar. O que é o copiar? O copiar é porque em alguns armazéns nós temos 36 ventiladores. E antigamente o encarregado tinha que estar programando um por um. Nós criamos esse modo copiar porque eu posso pegar aqui o silo 1, que é o motor a ser copiado, tá lá o 1. Eu vou copiar o que tem no 1 pro 2, eu seleciono o 2. Se eu tivesse uma lista aqui, eu segurava o mouse e vinha puxando a lista para selecionar todos. Coloco ele para cá, então o que está programado no silo 1 vai ser copiado no silo 2. Eu dou um copiar, tudo que está programado no silo 1 vai ser copiado para os que eu escolhi aqui e selecionei. Então eu posso selecionar vários aqui segurando o mouse e arrastando, passo eles pro lado de lá. Tudo que eu programei no silo 1 vai ser copiado para os demais silos que estão listados aqui. O ciclado. O ciclado é um sistema de trabalho automático, né? Então, nós estamos com um pimentão verde, mas nós podemos escolher vários produtos. Vamos ver, só tem pimentão verde aqui. Mas, enfim, o que ele faz no ciclado? O ciclado é uma programação feita no nosso software. Isso foi criado pelo seu Otálio Pacheco da Cunha, há muitos anos atrás, quando criou o primeiro Draco, lá em 1982. Era feito numa planilha de papel. Depois passou para dentro de uma IHM microprocessada e hoje nós estamos dentro do software. O que é o programa ciclado? O ciclado, eu vou escolher o produto que eu estou armazenando e eu vou escolher a umidade que eu estou armazenando ele. Se eu estou armazenando seco, úmido, então eu vou escolher um ciclo para iniciar o trabalho. O que o software faz? Se eu escolher inicial 0 e final 9, ele vai começar trabalhando aqui. Ó. A programação dele vai ser temperaturas de 0 a 40, umidade de 10 a 99, desliga 17h55, liga 21h05 nos dias úteis, que é o horário de ponta. Dias parados, pode ficar 3 dias parados e tem que fazer 200 horas, liga com chuva não. Então ele vai fazer 200 horas nesse ciclo e feitas as 200 horas ele passa automaticamente para esse ciclo aqui. Aqui nesse ciclo, nessa programação, ele vai fazer mais 100 horas, passa para esse, mais 100, passa para esse e assim sucessivamente. O que são os dias parados? Se eu cheguei aqui nesse ciclo, máxima de 15 graus, em 3 dias não deu temperaturas abaixo de 15 graus, ele volta automaticamente para o ciclo de 18. Faz mais 100 horas conforme vai dando temperaturas abaixo de 18 graus e assim ele vai mantendo o grão sempre frio lá dentro, que é o nosso objetivo, né? Criar uma geladeira dentro da massa de grãos. Então esse é o programa ciclado. Acredito eu que desta parte daria para aprofundar mais, mas o vídeo ficaria extremamente longo. Então é isso que nós temos. Aqui quando eu programo o ciclado ele mostra qual que é a receita, qual que é o produto, o ciclo inicial que eu programei, o ciclo final que eu programei e o atual que ele está fazendo quando estiver no ciclado. Então, creio eu que da parte de gerenciador seria isto aqui. E o último, mas não menos importante, botão lá do nosso acesso remoto.
é o do Unitemp. O que é o Unitemp? O Unitemp é um display que fica próximo a algum local em que se necessite de acompanhamento de temperaturas, geralmente utilizado em secadores de grãos, secadores de semente, enfim. O Unitemp tem entrada para 3 sensores, pode ser configurado para 1, para 2 ou para 3 sensores. A entrada dele é Thermopar tipo T ou PT100. Aqui ele está nos mostrando a temperatura do sensor 1, 12 graus, temperatura do sensor 2, 32 graus, temperatura do sensor 3, 34 graus. Aqui no escritório nós colocamos o sensor 1 na saída do ar-condicionado, o 2 está dentro de uma sala e o 3 está do lado de fora na sombra. Aqui ele indica se o Unitemp estiver em falha. O Unitemp comunica sem fio com o nosso sistema, então é uma comunicação utilizando o LoRa. E ele possui 2 regulagens de temperatura, a mínima e a máxima, que vão obedecer o sensor 1. Então, essa temperatura mínima, se nós baixarmos aqui de 9 graus, ele vai disparar um alarme lá. Ele vai disparar um alarme lá no Unitemp. E ele também pode acionar 2 relés que eu tenho lá. Eu tenho um relé controlado pela mínima e um controlado pela máxima. Então, se eu quiser controlar algum processo, como um queimador a gás, por exemplo, eu posso colocar um atuador lá na válvula que abre e fecha o gás, aumenta ou diminui a chama. Coloco o sensor 1 no local em que eu quero ter a temperatura controlada. E por esses relés eu vou controlar o atuador que abre mais ou menos chama. Então ele vai atuando. Lá no Unitemp você pode programar o tempo que ele espera por uma resposta. Vamos dizer que seja 5 minutos. Então se a temperatura aqui baixou dos 9 graus, eu posso mandar que ele aumente o gás. E se em 5 minutos ele não conseguiu, ele dispara um alarme. Então o Unitemp tem todas essas funções. O Unitemp, essa é uma visão de tabela, então eu posso ter até 32 Unitemps na mesma unidade. E aqui uma visão da planta. Nesse caso nós inserimos uma imagem de um secador. A imagem aqui também ela pode ser inserida qualquer imagem BMP. O sensor 1 nós colocamos aqui no ar de entrada, né? Então aqui é a fornalha, o ar de entrada. Programada a máxima em 36, a mínima em 9, está marcando 11. O sensor 2 nós colocamos no grão, no corpo aqui na coluna de grão do secador. E o sensor 3 na saída de ar do secador, na coluna de saída de ar do secador. Então usamos isso aqui como exemplo. Mas já temos aí até em fábrica de rapadura sendo utilizado para controle de fornos e processos de aquecimento. A gente usa lá um sensor de inox, né? Sensor tipo T, mas em invólucro de inox. E temos em secadores de semente, enfim, diversos lugares aí nós temos o Unitemp. Uma das vantagens que a gente vê de instalar o Unitemp é os relatórios que nós conseguimos ter. Então eu posso buscar os relatórios aqui de hoje. Ele vai me dar aqui. Eu posso pegar, vamos pegar lá histórico. Como nós estamos pegando o dia 1º de todos, vamos pegar o histórico dele no dia 1º. Então, ele vai buscar o que tem na memória, se tiver alguma coisa salva, dia 1º. Ele está para salvar de 5 em 5 minutos. Então, ele me dá todo o histórico aqui do dia 1º, desde a meia-noite, durante o dia. Então, ele vai me dando aqui como estavam as temperaturas durante o dia. De 5 em 5 minutos. Então, nesse caso aqui, a gente consegue olhar como estava o trabalho do que nós estamos monitorando. Então, nós temos os dados salvos aqui para acompanhar o processo e saber como foi o processo de um secador ou de um forno, enfim, conseguimos saber por aqui. Conseguimos também exportar, tá? Aqui a legenda de temperatura, menor, ok, maior, em falha. Podemos imprimir, que dá para salvar em PDF, ou exportar em CSV. Aqui, nós também podemos formar gráficos. Então eu posso gerar um gráfico do que eu tenho aqui hoje. Então ele gerou o gráfico para mim. Aqui eu estou vendo a temperatura máxima que está programada lá, né? 36 graus, essa linha vermelha. E eu estou vendo os sensores. A mínima que está programada aqui em verde, ó. Ela está programada. Aqui em verde a temperatura mínima programada, lá a máxima programada. Em azul o sensor 2, em amarelo o sensor 1 e em violeta aqui o sensor 3. Então nós temos eles aqui. As programações nós temos aqui. Nós podemos tirar a mínima, tirar a máxima. Podemos colocar os valores aparecendo em cada uma das linhas, se nós quisermos. Podemos alterar ele para 3D, no formato 3D. Nós podemos mostrar só o sensor 1, só o sensor 3 e a máxima e mínima. Podemos tirar a máxima e mínima, tirar a 3D, ver só o sensor 3, podemos ver só o sensor 2, podemos ver só o sensor 1. Então, aqui nós conseguimos ter esses gráficos. No meu caso, eu peguei só
os dados aqui das 15h50, né, que foi quando eu liguei o equipamento para gravação, até agora às 18h10. Mas eu posso vir aqui também, pegar outro Unitemp se eu estiver conectado, e pegar também data inicial e data final. Então aqui a gente consegue ver os gráficos. Nas configurações, tempo de gravação, tá para gravar de 5 em 5 minutos, eu posso botar 10, 15, 20, 30, 40, o tempo que eu quero gravar. O status da conexão, as legendas de cores, e é isso do Unitemp. Espero não ter esquecido nada, a parte do Unitemp, mas é um equipamento simples, mas com muitas funções. O Unitemp tem muita funcionalidade, tem umas configurações ali de tempo de relé aberto, tempo de relé fechado, tempo de atraso do alarme, tem umas configurações bem legais nesse equipamento, e ele é um equipamento pequeno. Só o display dele que é grande, porque a gente prezou em fazer um display grande do Unitemp para facilitar, né, se ele fica no alto, se ele fica longe, para quem está acompanhando. E ele comunica com o nosso software e fica armazenando e cria esses dados. Unite, tecnologia que cuida do grão como quem cuida de uma vida.